E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, mas vocês já sabiam disso. Eu sou o Rodrigo, este é o fascinante mestre do terror e este é outro vídeo neste canal para trazer até vocês mais uma das minhas leituras dos últimos tempos. Aqueles meus amigos inscritos que acompanham esse canal já há um tempo, que estão sempre me dando o prazer de assistir, que estão sempre dando o prazer de comentar aí. O que muito me alegra e é uma motivação para que um canalzinho como este continue existindo. Já sabem, vão lembrar que não faz tanto tempo assim eu postei o vídeo onde eu adquiri esse quadrinho do Godzilla. E eu vou dizer para vocês que é quase um sonho realizado ter esse quadrinho do Godzilla em mãos. Eu sabia que existia material do Godzilla em quadrinhos, mas nunca tinha tido a oportunidade de encontrar. E na verdade eu nem sabia que tinha acontecido uma publicação em português. Aqui no Brasil ela foi publicado o Grupo Novo Século, Geektopia, deve ser o selo, Grupo Novo Século é a editora, eu suponho, eu não procuro tanto essas informações assim. O material aqui, publicado na sua, vamos dizer assim, na sua gênese, na sua publicação original, ele é um material da Dynamite, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se é isso mesmo. Eu tô olhando fora da tela, pessoal, porque porque tava mais fácil de procurar, mas se não me engano eu acho que é isso, que é da Dynamite mesmo, não tenho certeza. Não vou ficar procurando isso agora também, mas o importante é, eu estou folheando aqui embaixo, não está aparecendo tudo porque eu não vou mostrar a revista ainda. Eu primeiro quero falar das minhas impressões. Ela traz essa matéria aqui, ó, que é uma matéria curtinha, falando sobre todas aquelas coisas que na verdade a gente conhece do Godzilla, sua origem, como ele surgiu, qual era a ideia, o fato de que fez sucesso, teve inúmeros filmes, alguns bastante infantis. Aquela interação que ele chegou a ter com personagens Marvel, uma época aí em que a Marvel adquiriu aí os direitos do Godzilla e publicou histórias dele no universo Marvel. Fala daquela malfadada versão que tantos gostam aí, daquele Godzilla meio Tiranossauro Rex lá, que até eu não acho 100% ruim, mas prefiro muito mais o clássico. Então aqui tem um material falando disso tudo, né, bem curtinho, bem sucinto, mas bem informativo. Mas o que importa mesmo, né, o mais importante está aqui, ó, né, o material em quadrinhos, que é roteiro do Duane Sierniewski ou algo do tipo, esse cara tem um nome difícil, e a arte do Simon Gane. Eu confesso que nenhum dos dois me lembra nada, assim, no momento que eu não os conhecia. Eu não, se eu li algum material deles, me passou em branco agora. E a principal diferença dessa adaptação aqui do Godzilla para os quadrinhos é que dessa vez foi a primeira vez que, quando compraram os direitos para publicar Godzilla em quadrinhos, a editora comprou os direitos de todos os demais monstros do universo do Godzilla. Ou seja, todos os inimigos do Godzilla, todos aqueles monstros que a gente conhece, Anguirus, Rodan, toda essa galera que é inimigo do Godzilla, Mothra, todos eles compraram os direitos também para poder usar. E isso deu uma dinâmica maravilhosa. Porque é aquela história, grandes heróis não podem existir sem grandes vilões e vice-versa, né? Também não existem grandes vilões sem grandes heróis. E o Godzilla sempre eternamente enfrentando ameaças aleatórias, sem os seus inimigos, sem os seus
os seus opositores que o ajudaram a tornar famoso, sempre foi uma coisa também meio um pouco estranha, um pouco sem graça. E aqui os caras trouxeram todos e fizeram uma história. A história é boa, os desenhos são... a arte, né, os desenhos são bastante, digamos assim, aceitáveis, mas me lembraram muito... Olha o Godzilla classicão aqui nessa página aqui. O pessoal fala, né, Splash Plays, né, Splash Page, né? Eu até me atrapalho para falar porque eu não uso esses termos não, pessoal. Para mim é página grande, né? Mas voltando ao assunto em questão, eu divago, né? Eu tô fazendo os vídeos, eu divago. Eu sou realmente o canal mais sem sentido para falar de quadrinhos desse YouTube. Mas eu também tô muito empolgado em poder falar do Godzilla e essa é a questão, né? E agora eu vou entrar no termo de novo. A questão simples é, com todos os monstros do universo do Godzilla adaptados para essa história em quadrinhos, isso sem dúvida cria uma expectativa muito grande ao você começar a ler. A arte, como eu estava falando, é uma arte aceitável, não é uma arte ruim, é uma boa arte e de certa maneira me lembrou muito algumas animações, alguns desenhos animados, assim, não sei se pelo estilo simplesmente do desenhista ou se realmente porque ele fez animações que por acaso eu tenha assistido, mas isso me lembrou muito. A história é uma história calcada claramente com dois objetivos práticos, vamos dizer assim, né? Eu defendo, não, todos nós sabemos que a ideia básica de qualquer história em quadrinhos, é claro, é atingir o público-alvo, né? Fazer com que ela seja lida. Mas essa história tem dois objetivos que ficam bem claros. Primeira é conseguir construir um roteiro, conseguir construir uma cadeia de acontecimentos que inclua todos os monstros do universo do Godzilla que a editora, afinal de contas, adquiriu os direitos para poder fazer. Esse é um dos principais pontos. O segundo ponto da história é trazer um roteiro no qual exista alguma função mais relevante para os humanos na história. Os humanos, principalmente nos filmes do Godzilla, às vezes eles parecem um tanto pedantes, um tanto dramalhões, por vezes quase irrelevantes. E aqui eles estão tentando trazer importância para os seres humanos. A questão, meus amigos, é que houve um exagero fatal. Vocês conhecem a minha prática de tentar evitar ao máximo, na maioria das vezes, dar spoiler das revistas, das edições as quais eu falo. Gosto de contar o que eu senti lendo, gosto de dar um apanhado geral da minha opinião, mostrar alguma coisa da revista, da arte, embora isso nem sempre seja o foco principal, né? Nem sempre é a principal coisa que eu quero fazer, mas acima de tudo eu gosto de tentar preservar a leitura das pessoas e de não ficar contando, afinal de contas, como a história termina, o que acontece. E eu vou manter isso aqui, por isso eu tô lidando de maneira mais geral com muitos fatos. Mas tem uma coisa que eu posso dizer que eu creio que não será um grande spoiler. É um quadrinho que fala de monstros gigantescos destruindo o planeta. Ou seja, isso já é exagerado ao extremo, já é extremamente fantasioso. Mas dentro de um quadrinho tão fantasioso, eles ainda conseguiram exagerar um bocado mais essa fantasia. Por quê? Porque a importância que os humanos têm aqui fica até esquisita. Este cara aqui, o nome dele é Boxer. Ele reúne um grupo de mercenários e eles se tornam caçadores de monstros gigantes. E ao mesmo tempo, eles extorquem a humanidade.
né? Eles estão coagindo a humanidade. Eles exigem pagamentos de 7 bilhões, se não me engano, de dólares para parar os monstros que estão destruindo as cidades. E pasmem, eles recebem esse dinheiro. E pasmem mais ainda, eles conseguem parar vários desses monstros, e aí tá o exagero. Se vamos admitir monstros gigantescos destruindo metrópoles, destruindo cidades, povoados, estados inteiros praticamente, trazendo o caos no mundo, nós temos que admitir, dentro dessa nossa fantasia, o que eles são, né? Criaturas poderosíssimas, gigantescas, brutais, que seria preciso um enorme movimento, um enorme poder de fogo para conseguir deter essas criaturas. Eles fazem com que um pequeno grupo de mercenários consigam deter esses monstros usando coisas como explosivos, chamarizes, redes especiais e por aí vai. Meus amigos, eu achei um exagero ao extremo, Tipo, aqui exageraram demais, né? Não seria possível um pequeno grupo de homens deter tais criaturas. Não seria, eu acho que aqui exageraram muito, muito mesmo. Ficou bem forçado. Mas enfim, é o que os caras fazem. E apesar dessa forçada de barra, a história é divertida pra caramba. E tem alguns detalhes que são interessantes. Como esse aqui, se não me engano, o nome dele é Angelus, o monstro, né? E ele tá... Olha como eles desenham ele caminhando. Ele tá sempre com os joelhos encostados no chão. Ele é quadrúpede, mas tá sempre andando de joelho, assim, no chão. Por quê? Porque na produção cinematográfica, não é uma adaptação, né? O monstro, a adaptação é pro quadrinho, o monstro é original dos cinemas. No filme original, o cara que tava com a fantasia desse monstro, ele era para ser uma espécie de quadrúpede, e ele tinha que andar de quatro, e ele andava assim, né, com os joelhos. Você via no filme ele encostando os joelhos no chão para andar, literalmente andando de quatro. E eu achei muito legal que basicamente todas as cenas que o monstro aparece, ele está na mesma posição e se movendo do mesmo jeito do personagem do filme. Aqui, eu até não comentei, tem essas páginas aqui que separam uma edição ou outra, porque isso aqui é uma compilação, né? Também não falei isso, é minha cara sair falando e não comentar. Isso é uma compilação das histórias do Godzilla. Aqui tem do número 1 ao 6, né? Acho que é uma minissérie, uma coisa assim. E cada vez que acaba uma edição e vai começar outra, tem uma página dessas feita por um artista diferente. Essa é de Matt Frank. Essa daqui é muito legal. Essa aqui é de Zack Howard. Muito show. Acho que eu gostaria que o Howard tivesse feito os desenhos da edição inteira. Como eu disse, não são péssimos, mas teria sido mais interessante, talvez. E enfim, esse pequeno grupo de mercenários segue por aí capturando monstros e exigindo pagamento por isso, mas o grande objetivo deles é claro, é óbvio, principalmente por causa deste cidadão, do Boxer, que tem uma pendência pessoal, tem uma rixa pessoal com o Godzilla, que só ele sabe que ele tem, o Godzilla não sabe, né? Godzilla tá cagando e andando pra ele, né, com o Godzilla, e ele quer como alvo principal pegar o Godzilla. Até aí nenhuma novidade, sabíamos disso. E a história vai seguindo com eles, principalmente buscando e tentando encontrar o Godzilla e capturando os outros monstros no caminho. Aqui capturando com uma rede, como eu falei. Por favor, né? É o Batra, esse aqui, se não me engano. Eles capturam com uma rede. É bem absurdo. E eles seguem nessa pegada de buscar o Godzilla e tentar prender o Godzilla, fazer com o Godzilla o mesmo que fizeram com os outros monstros, preferência até matar. Aqui aparece um monstro anfíbio, esse eu confesso que eu nem sei o nome. Eu não lembro do nome dele agora, não lembro se o nome é mencionado na história. Mas aqui os dois monstros se encontram, o anfíbio e o Rodan. Eles se encontram e eles vão sair na pancada. Mas apesar de todas essas coisas meio
meio perdidas, meio doidinhas no contexto que, digamos assim, decidem tirar de vez os pés do chão e tirar de vez o qualquer possível realismo da história, a história te prende e você lê do começo ao fim se divertindo muito. Não é como assistir um filme do Godzilla, é claro que não, mas é extremamente prazeroso, é extremamente gostoso e você fica ansioso pelo confronto do Boxer e o seu grupinho com o Godzilla. E aí, pra minha surpresa, olha quem ainda aparece na história, o Mechagodzilla. Ele também foi adquirido, né, os direitos dele foram adquiridos, como eu disse, todos os vilões foram adquiridos e ele faz uma aparição. Claro, há diferenças aqui na história do que na concepção original dos personagens. Aqui as razões e a maneira pela qual o Mechagodzilla aparece é diferente daquela que conhecemos nos filmes. Inclusive ele dá muito menos trabalho para o Godzilla do que era de se esperar também. É outra coisa importante a ser informada aqui, ele não chega a ser a ameaça gigantesca que ele foi, principalmente no filme original, onde ele apareceu para combater o nosso lagartão. Ele é derrotado até bastante fácil, mas é porque você percebe que ele não é o foco principal, nem os primeiros monstros, os primeiros vilões que apareceram. Na verdade, no final da história, a gente acaba descobrindo, ficando claramente com a impressão, né, com a ideia básica de que, e que não é nova também, eu sempre falo, não é uma questão de abordar o inédito, abordar o extremamente original, abordar o que ninguém nunca abordou. É uma questão de abordar o que todo mundo sabe, mas de uma maneira que poucos fizeram antes. E você, ao ir lendo a história, você percebe que as coisas estão caminhando para que a humanidade, e talvez o nosso querido Boxer também se convença disso, descubra que na verdade eles estão combatendo os monstros errados. Que o Godzilla e talvez até os outros que apareceram com ele não sejam a maior ameaça. E aí existem alguns outros monstros, alguns outros vilões muito conhecidos para quem curte Godzilla, que provavelmente vão aparecer no decorrer da história. É uma publicação que não é muito velha, isso foi publicado sei lá, cara, em 2021. Foi publicado em 2000, eu já estava desistindo, já estava dizendo sei lá. Isso foi publicado em 2021, então até que não é uma publicação muito velha, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu pretendo, na medida do possível, procurar para ver se saiu a outra edição, um outro encadernadinho com o restante da história, para que eu possa ter o prazer de ler a aventura e ver como ela termina. Porque o desfecho nos leva a crer que vai haver um clímax por demais interessante e que, como eu disse, que traz alguns dos mais terríveis monstros, dos mais terríveis inimigos do Godzilla rumo à Terra, e aí sim o pau vai pegar bonito. Enfim, é prazeroso demais estar segurando essa edição do Godzilla, é prazeroso demais estar podendo falar dela com vocês. Recomendo fortemente, se você não conhece, se você não leu, vale muito a pena. Godzilla é show, é um sucesso onde quer que vá, né? Desenho animado, quadrinhos, filme, pelo menos para mim, é o melhor personagem do estilo que existe, seguido ali coladinho pelo King Kong. Tenho muita simpatia pelo King Kong também, mas Godzilla é incomparável. E se você gostou desse vídeo, aquele like aí pra mim, pro bom e velho mestre do terror também.